Muito bem, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã de uma palavra, algo que Deus colocou dentro do meu coração. Eu sempre digo que eu consigo falar daquilo que está dentro do meu coração, né? Se não estiver dentro do meu coração, eu não consigo transmitir nada. Por isso a minha oração é sempre essa: Deus, coloque dentro do meu coração uma palavra que principalmente sirva para a minha vida, sirva para a minha casa, que faça a diferença no meu dia a dia, que faça a diferença na minha vida. E Deus tem sido tão bom, tem colocado palavras dentro do meu coração, que tem me sustentado nesses dias, e eu creio que se tem sido bom para mim a palavra de Deus, eu creio que será também muito bom para você, para sua casa, para sua família. Abra, por favor, a palavra de Deus no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos e com as irmãs, do versículo de número 10 até o versículo de número 20, um texto muito conhecido da palavra de Deus, porém é um texto que nós precisamos não somente entender, mas nós precisamos refletir a respeito dele constantemente, e é um texto que se encaixa muito diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Deus tem nos ensinado nesses últimos meses a empunhar este escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Olha que coisa linda a expressão do apóstolo Paulo. E por mim, ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Eu prestando atenção do Giovanni ministrando aqui, ministrando uma palavra com confiança, com convicção. Glórias a Deus por isso, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, assim diz a palavra
de Deus. Por favor, feche os seus olhos, ferme uma água, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que nós lemos neste momento, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a sua palavra, ela é a base de sustentação da nossa fé. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a compreender mais desta palavra e ao compreendê-la, aplicá-la com toda a intensidade nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos conduza ao longo dessa mensagem para aquilo que o Senhor já tem pretendido em seu coração, para a nossa igreja, para cada família, para cada pessoa. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Muito bem, o tema desta palavra é: contra quem lutamos? É uma pergunta. Contra quem lutamos? Meu irmão, nós entendemos e vemos que os dias são dias difíceis. Nós vivemos dias difíceis, dias complicados. Eu poderia dizer que são dias de grande batalha, são dias de lutas, né? E essas batalhas, elas são praticamente diárias. Parece que quando nós vencemos uma luta, né, já surge outra batalha, outra guerra, né, para se enfrentar. E eu tenho a impressão, e talvez você também tenha a mesma impressão, que isso vem acontecendo e vem acontecendo de uma forma cíclica, ou seja, de tempos em tempos. Porém, o que eu identifico é que esse espaço de tempo ele tem diminuído, né? O que eu identifico é que as lutas que eram mais espaçadas, agora elas estão mais próximas umas das outras. Nós oramos, nós intercedemos por um fato, por uma situação, agora ganhamos, vencemos a batalha, né, e já vira o dia e nós já temos, né, uma outra luta, uma outra batalha, né, uma outra guerra, né, a se vencer. Então isso é uma impressão que eu tenho dentro do meu coração. Talvez você também tenha essa impressão. A Bíblia diz que haverá um momento onde nós viveríamos algo chamado o princípio das dores. Eu não sei se realmente nós estamos neste momento de princípio das dores, como o evangelista Mateus diz ali no capítulo de número 24 do seu evangelho. Eu não tenho certeza, porém, né, nós analisando tudo isso que nós estamos vivendo, né, é isso que nós identificamos. Né, nós identificamos essas situações, essas lutas e essas batalhas se intensificando e ficando cada vez mais perto uma da outra. O tempo ele vai encurtando, né, como as dores de parto de uma mulher, né, as contrações, a dor de parto de uma mulher, né, ela começa num nível de dor, né, e num espaço de tempo, né, e depois essa dor ela vai aumentando. E o espaço entre uma contração, uma dor e outra, ela vai diminuindo, então vai intensificando a dor, né, e o espaço entre um pico de dor e outro vai se reduzindo. Né? Então é isso que nós estamos vendo no tempo que nós estamos vivendo. Né? Algo cíclico, né, e cada vez mais intenso, e o espaço cada vez sendo diminuído. Então, gente, nós temos que olhar tudo isso, não com os olhos humanos, mas nós temos que olhar isso com os olhos espirituais. Sabe por quê? Porque nós não podemos, de forma alguma, fugir dessa batalha. Nós não podemos fugir desta realidade. Nós não podemos fugir dessa realidade. Eu quero dizer o seguinte: nós estamos num momento de luta, nós estamos num momento de guerra, nós estamos num momento de batalha, e de uma batalha intensa, e essa é a realidade que nós estamos vivendo. Nós não podemos fugir desta realidade, nos enganar. O pior engano é o auto-engano, né? É quando nós, né, ficamos colocando coisas na nossa mente, no nosso coração, né, para talvez aliviar a situação.
Porém, não é isso que nós estamos vivendo. Não é esse o entendimento bíblico. Nós somos homens e mulheres de Deus, amém? E homens e mulheres de Deus compreendem a realidade que se vive, compreendem a realidade da batalha. E nós não fugimos da batalha. Nós não fugimos da batalha, por mais intensa que ela seja, por mais dura ou dolorosa, seja a batalha, a luta ou a guerra, nós encaramos, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Estamos sim vivendo dias difíceis, dias complicados, estamos vivendo fatos que nós não imaginávamos que viveríamos como igreja. Porém, essa é a realidade da batalha. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E nós não podemos nos enganar, pelo contrário, nós temos que levantar como igreja forte, como igreja ousada, como igreja que compreende esta palavra e aplica principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Essa é a compreensão que nós temos que ter, meu irmão. É uma guerra, é uma luta, sim, são dias difíceis. Sim, são dias difíceis. Então nós temos que nos aprumar, levantar a nossa cabeça com a postura de um soldado e encarar essa realidade da batalha, mas com uma convicção de que nós já vencemos essa batalha. E talvez a gente não esteja entendendo isso. Essa batalha, essa luta, ela já foi vencida. A Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores. Ah, gente, eu creio nessa palavra. Ah, mas pastor, né, as pessoas estão ficando doentes, né? Olha, aqui perdemos, né, uma pessoa tão amada como o Neymar. Meu irmão, nós não perdemos, né? Os céus ganhou uma pessoa crente que batalhou o bom combate. Nós temos que entender que essa guerra, que essa luta e que essa batalha, ela já foi vencida. Assim diz a palavra de Deus. Então eu vejo muitas pessoas desanimadas, desistidas, mergulhando no caos, porque é isso que nós estamos vivendo. Ontem eu fiquei por 5 horas no PS, com o meu avô, com alguns sintomas de Covid, tive que levá-lo no médico. Ficamos ali por 5 horas para poder ser atendido, né? A gente vê aquela situação toda, né, dentro de um hospital, né, e se a gente não tomar cuidado, sabe o que acontece? Isso entra, o caos, ele entra na nossa mente, ele entra no nosso coração. E eu vi ali pessoas numa sala de espera, né, ali doentes, e chegando a ambulância de um lado para o outro, e eu olhava aquilo, e eu confesso para vocês, por isso eu estou compartilhando dessa palavra, se nós não tomarmos cuidado, sabe o que acontece? Né, nós mergulhamos nesse caos, nós mergulhamos nessa situação, não é negar a realidade da batalha, a batalha existe. E eu fiquei ali 5 horas intercedendo, orando por aquelas pessoas ali, né, intercedendo naquele lugar, naquele ambiente, porque eu não vou negar a realidade, porém eu não mergulho no caos. Meu irmão, se você mergulhar no caos, você vai se esquecer dessa promessa bíblica. E a promessa bíblica diz que por mais intensa que a luta seja, por mais difícil que seja a situação, nós somos mais do que vencedores. O mesmo apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Gente, como eu amo a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? A angústia vai te separar do amor de Cristo? Ou a perseguição? Nós vivemos num momento de perseguição. A igreja, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, está sendo, sim, fortemente perseguida. Procuramos obedecer tudo aquilo que os nossos governantes têm nos direcionado. Temos prazer em obedecer porque a palavra nos ensina. Mas será que essa perseguição, será que essa impossibilidade que nós estamos tendo de nos reunirmos fisicamente no mesmo lugar, vai nos separar do amor de Cristo? Ou será que a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, né, da qual nós já falamos, das lutas, das batalhas e das guerras que nós enfrentamos? Como está escrito, versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Por amor de Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Ah, mas tem o versículo 37. O versículo 37 diz assim: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Meu irmão, eu declaro na sua vida, na sua casa, nesta manhã, mas em todas estas coisas, diante de todo o sofrimento, diante de toda a luta que você possa estar passando, eu digo que você não é só vencedor, você é mais do que vencedor, por aquele que nos amou. É mais do que vencedor, é luta, é guerra, são dias difíceis, sim, mas creia nessa palavra com fé, você é mais do que vencedor, você vai passar por esse tempo mau, por esses dias difíceis, você vai passar por essa luta, por essa guerra, por essa batalha, sabe por quê? Porque nada disso vai nos parar, porque nós compreendemos que diante de tudo isso, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos separar desta palavra. Pode ser morte, pode ser angústia, tribulação, não nos separa do amor de Cristo. Diante de tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Ah, meu irmão, precisamos entender isso, mas muitas pessoas estão enganadas no meio de uma luta, porque luta contra o inimigo errado. Você imaginou você indo para uma guerra, para um combate, e você não tem muita certeza de quem é o inimigo? E o que acontece quando você chega no campo de batalha? É você sai atirando para tudo quanto é lado. E não precisa ser muito inteligente para saber que isso não vence guerra. Para vencer uma guerra, uma luta, uma batalha, nós precisamos ter claramente identificado quem é o inimigo. Ou contra quem nós estamos lutando. E o apóstolo Paulo nos diz nesse texto algo que nós não podemos nos esquecer. Primeiramente, que a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue,
Essa expressão carne e sangue já foi usada em outras passagens da Bíblia. E o que quer dizer essa carne e esse sangue? Que nós não lutamos contra as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. Porque tem gente lutando contra pessoa, ser humano. E um homem ou uma mulher de Deus que encara essa realidade da batalha espiritual, tem que compreender que a luta não é contra a gente, não é contra a carne, contra sangue. Ah, mas é o político. Ah, mas é o político. Né, ontem, ali no PS, eu vi uma mulher ali revoltada, falando e falando alto. E falava do prefeito, e um monte de coisa. E eu olhava aquilo, gente. E eu vi uma pessoa estressada, se desgastando, se expondo. Por quê? Porque acredita que essa batalha vai ser vencida se derrotar a carne e o sangue. E não é isso, não é dessa forma. Todas as vezes que a igreja foca na carne, no sangue, nas pessoas, ela se perde. A nossa batalha, a nossa luta é espiritual. Ah, não é contra os políticos, meu irmão. Talvez você esteja guerreando nesses períodos de oração, glórias a Deus. Mas não é os políticos, contra os políticos. Nós temos que orar, sim, interceder, para que Deus dê a sabedoria, para que essa essência maligna que domina a maior parte dos nossos políticos sejam derrotadas e aniquiladas. É o contrário. Pá, mas é porque se for aquilo, se fosse aquele outro, se o presidente fizesse isso, se o presidente fizesse aquilo, se o prefeito fizesse isso, se o ministro da saúde, tivemos 4 ministros da saúde. Oramos e intercedemos sim, mas a guerra não é contra a pessoa, não é contra esse ser humano. Porque se você guerrear dessa forma, eu vou dizer, igreja, nós não seremos diferentes de ninguém. E não faremos a diferença na face dessa terra. Nós oramos, abençoamos e nós guerreamos contra um reino maligno. A sua guerra não é contra o seu chefe. Mas é meu chefe, mas é meu chefe, mas meu chefe é ruim, mas meu chefe ele não me trata bem, meu chefe dá oportunidade para outro, para que, meu irmão, sua guerra, sua luta não é contra o seu chefe, ela é espiritual. Coloque o seu joelho no chão, ore, faça um jejum, busque a direção na palavra de Deus, num bom conselho de um líder, de um pastor, e comece a guerrear espiritualmente, você vai ver você vencendo, sendo mais do que vencedor. Mas o dia que ele sair da empresa, eu vou me dar bem. Isso é engano, você está enganado. Está enganado. Se você está vivendo essa situação, é porque Deus permitiu que você vivesse essa situação. Então não fuja da realidade da batalha e encare. Mas lute espiritualmente. A luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Não é contra os políticos, não é contra o nosso chefe, é contra esse reino maligno, gente, que existe, que é real, esse reino maligno é real. E se nós, como igreja, não nos levantarmos para batalhar corretamente, identificando corretamente o inimigo, nós vamos nos cansar. Vai entrar político, vai sair político, vai entrar chefe, vai sair chefe. E nós vamos continuar na mesma, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue. Muitos maridos que batalham uma batalha, que batalham na sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. A sua batalha está contra a sua esposa. Seu inimigo não é a sua esposa. Esposa, o seu inimigo não é o seu marido. Pais, o inimigo não é os filhos. Filhos, o inimigo não são os pais. O inimigo é
espiritual. É um reino maligno. É ali que a gente tem que ganhar. Marido, quer ganhar essa batalha dentro da sua casa? Vá para o reino espiritual. Vá para a área de batalha, a qual nós devemos sim batalhar, que é espiritualmente. Vai colocar o seu joelho no chão, vai jejuar, vai ler a palavra, vai buscar aconselhamento, batalha, uma batalha espiritual. Não fica nessas discussões tolas, nessa racionalidade humana que não nos leva a lugar nenhum. Talvez você tenha bons argumentos, mas esses bons argumentos funcionaram até hoje. Está batalhando a batalha errada. Está lutando contra o inimigo errado. Não é contra a carne, contra sangue. A sua esposa é bênção, o seu marido é bênção. Os seus filhos são bênçãos de Deus. Declare isso nesse reino espiritual. Lute neste reino espiritual. E você vai ver a transformação que Deus pode fazer na sua vida. Vivemos dias difíceis, sim. Muitas lutas, sim. Isso é fato. Nós não negamos os fatos, nós não estamos aqui para colocar você numa realidade virtual, num mundo que não existe. Sim, existe o fato da dureza da realidade. Agora, o fato é a realidade do que já aconteceu, gente. Um fato é algo que já aconteceu. E tem gente lutando contra o fato, batalhando. O fato já aconteceu. Essa realidade já foi. Então o que nós temos que entender? Que nós temos que estar no time da luta, no tempo correto da luta. Eu vou batalhar, meu irmão. Pense, Senhor. Eu quero lutar uma luta, batalhar de forma correta. Então a gente tem que o quê? Nos antecipar. Tem uma frase que, se eu não me engano, diz: aquele que se antecipa governa. Não sei se é essa frase, mas se não é, agora vai ser. Nos antecipar, meu irmão. Nos antecipar. Mas está um caos. Está um caos, é o fato. Porém, isso aí já está acontecendo. Então vamos fazer o quê? Vamos para o reino espiritual. Quebrar esse jugo. Sabe por quê? Porque dias melhores virão. Dias melhores virão. Meses melhores virão. Para a nossa cidade, para a nossa casa, para a nossa nação, para esse mundo. Dias melhores virão. Então vamos deixar as notícias, os fatos passarem e vamos batalhar espiritualmente para que fatos novos, favoráveis, divinos, que venham de Deus, sejam a nossa realidade no dia de amanhã. Mas porque tem tantas pessoas morreu? Porque não sei o que lá? Porque não sei o que lá? Porque a minha vida está assim? Porque nada... Meu irmão, isso é um fato. Muito bem. Glórias a Deus, porque você tem olhos e está enxergando o fato, a realidade que já aconteceu. Porém, tenha olhos espirituais, de forma que esses olhos espirituais façam com que você antecipe essa guerra lá no reino espiritual, porque vencendo lá, venceremos aqui. Vencendo no reino espiritual, venceremos nessa realidade humana que nós vivemos. E precisamos entender e compreender isso. Não é contra a carne e contra a sangue. Não é dessa forma que nós lutamos. Nós lutamos contra um reino maligno. Nós lutamos contra um reino maligno. Gente, a realidade espiritual. Tenhamos uma consciência da realidade espiritual. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro aqui, que a nossa luta é contra principados. Você sabia que o reino maligno é organizado? Organizado. Principados. O inimigo a qual nós lutamos ou devemos lutar
é muito organizado. Tem príncipes. Tem organização. E se nós não nos organizarmos para essa batalha espiritual, você acha que nós vamos ter chance de vencer? Nós temos que nos organizar e glórias a Deus, gente. Temos mais de 120 pessoas numa torre de oração, 24 horas por dia. No jejum. Se nós não nos organizarmos espiritualmente, não é só nos organizarmos tecnicamente. Vamos melhorar a transmissão. Sim, vamos, e tudo mais. Melhorar a estrutura. Né? Quem sabe a gente vai ficar assim online por mais 1 ano, 2 anos, nós não sabemos. Ótimo, isso sim, temos que melhorar, temos que nos preparar para isso. Porém, a nossa organização ela é espiritual, gente. A nossa organização ela é espiritual. Podemos ter a melhor transmissão do planeta Terra, o melhor marketing do culto possível, a melhor câmera para filmar. Podemos ter tudo. E glórias a Deus por isso. Podemos sim, vamos trabalhar sim, para sermos cada dia melhores. Porém, gente, a nossa organização, ela tem que ser espiritual. É espiritual. Essa guerra que nós vivemos é uma guerra espiritual. E essa é a organização que nós devemos ter. Por isso nós não vamos deixar de transmitir culto. Nós não vamos deixar de pregar a palavra de Deus. Por isso nós não vamos deixar de fazer a nossa cela, nós não vamos deixar. Usaremos de todas as possibilidades que nós temos. Mas nós não vamos deixar. Nós vamos nos organizar e nos organizar cada vez mais. Sabe por quê? Porque o inimigo, esse reino maligno, ele é organizado. E eu digo para vocês, nós já perdemos muito, porém nós não vamos perder mais. Nós não vamos perder mais, porque nós vamos batalhar uma batalha correta, contra o inimigo correto. E a luta da igreja, ela é, e ela sempre será, uma luta espiritual. O texto nos fala sobre hostes espirituais da maldade. Hostes espirituais da maldade. A palavra hoste, ela vem de hostil, de hostilidade, que representa o adversário, adversários espirituais da maldade. Adversários espirituais, hostes espirituais. Se nós, igreja, não levarmos essa luta para o campo de batalha, a qual é o único campo de batalha que nós podemos vencer, que é o espiritual, nós vamos sucumbir. Nós vamos sucumbir. É porque é aquilo outro, é porque é o político, é porque é a estratégia. Vamos nos mergulhando em certas coisas, eu não tenho problema nenhum com isso. Temos que entender de tudo, sim. Porém, gente, essa batalha nós temos que levar para o campo espiritual. A igreja, nós como igreja, temos que levar essa batalha para o campo espiritual, onde nós somos mais do que vencedores. É no campo espiritual. Meu irmão, você quer falar de política? Sim, fale. Você quer falar de saúde, de vírus, de pandemia, de estrutura, do que se deve e não deve fazer? Faça, seja inteligente, contribua com sabedoria, assim não tem problema. Porém, a igreja, nós temos que entender que não é esse, o campo nosso é o campo espiritual. E quando uma igreja coloca o joelho no chão, ela ora, ela jejua, ela mergulha na palavra de Deus, ela se torna mais do que vencedora. Se torna mais do que vencedora. Essas hostes espirituais, essa hostilidade, ela é quebrada. É nos lugares celestiais. Essa batalha é numa região celestial. Quando fala região celestial, está
está falando na Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, não está falando disso, gente. Não é lá, nesse lugar não existe mais batalha. Está falando numa região entre a terra e os céus, algo que existe entre a terra e os céus. Essa é uma região onde se trava uma batalha muito grande, uma batalha conhecida como a batalha entre o bem e o mal. É nessa região celestial, não é lá nos céus como nós conhecemos, mas também não é aqui nessa terra. Esse tipo de batalha que a gente conhece é nessa região celestial. E a batalha nessa região celestial, ela não é humana, ela é espiritual. Ah, mas porque se tivesse feito isso? Ah, mas porque se tivesse tomado o remédio tal? Ah, mas porque se fosse aquilo outro? É conjectura, conjectura. Não fique conjecturando os fatos. Entenda a realidade. Vá para essa região espiritual. Para essa região chamada de lugar celestial. E ali você batalha a sua batalha. Com toda a garra de um homem e de uma mulher de Deus. Com o joelho no chão, com jejum, batalhando, compreendendo a palavra, ensinando, no meio do caos, profetizando a bênção, quebrando o jugo, quebrando as amarras, ungindo com óleo, impondo a mão na cabeça das pessoas e declarando a cura e a bênção, indo na casa das pessoas e declarando o quê? A bênção de Deus sobre a família, sobre a casa. Essa é o nosso campo de batalha. Esse é o nosso campo de batalha. Ah, pastor, mas eu fui lá, sabe? Eu aconselhei o casal. Mas o que você falou? Eu falei dos 5 pontos. Que eu li, muito bem, não tem problema não. Mas você declarou a presença de Deus naquela casa? Você impôs a mão na cabeça da esposa, do marido, repreendendo todo o espírito de engano. Você ungiu aquela casa, repreendendo toda a maldade. Você ungiu aquela casa e clamou ao Senhor que a paz que excede todo o entendimento seja derramado naquele lar. Se você não fez isso, esquece tudo que você fez. A nossa guerra ela é espiritual. Então você entra na casa e declara a paz do Senhor, está nessa casa, a presença do Senhor reina. Pastor, mas olha, minha esposa é assim, o marido é assim, o meu filho é assim, a situação é essa, eu sei, a situação é difícil, não fugimos da realidade, porém, eu estou aqui para falar da palavra de Deus, do poder que existe no nome de Jesus, e no nome do Senhor Jesus, essa casa, essa família vai ser transformada. Essa é a nossa postura. Postura de homem e mulher de Deus. É assim que nós nos comportamos. Assim nós devemos ser. A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Nós lutamos contra um reino maligno muito bem organizado. E nós devemos nos organizar espiritualmente. A igreja deve se organizar espiritualmente. Estar preparado. E essa preparação é importante. O texto nos diz que nessa luta, nessa batalha, nessa guerra, nós não podemos ficar sem a nossa armadura. Se nós estamos numa guerra, vivendo tempos difíceis, estamos diante de uma batalha, para que a gente resista a esse dia mau, nós precisamos estar armados. Nós precisamos estar revestidos ou vestidos de uma armadura. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele diz, para que possais resistir ao dia mau. Para que possais resistir ao dia mau. Havendo feito tudo, ficarmos firmes. Assim diz a palavra de Deus. Para que possais resistir ao dia mau. Havendo feito tudo, ficarmos firmes. Veja bem, gente. Existe uma armadura espiritual que nos protege no meio de uma guerra. Um soldado, um guerreiro, que vai para uma guerra, uma batalha, uma luta, que seja ela qual for.
e vai sem as suas armas, sem a sua armadura, ele é facilmente abatido. Facilmente abatido. Então, nós precisamos nos armar com essa armadura espiritual. Mas veja bem, o versículo nos diz que nós devemos fazer tudo. Havendo feito tudo, tudo que nós temos que fazer será feito no nome de Jesus. Pastor, ele deu uma direção para a igreja, muito mais que um recado, a respeito de como nós devemos nos comportar diante desta pandemia. Disse a respeito dos remédios que nós tomamos preventivamente, os remédios que nós temos que tomar, quando nós estamos com sintomas. Não somos médicos, nós somos pastores, pouco entendemos de medicina, ou quase nada. Porém, nós temos uma compreensão do reino espiritual. E nós sabemos que existe, sabe, uma hoste espiritual do mal, sabe, que vai gerando engano no coração das pessoas, sabe, os conceitos médicos estão divididos. Você vai com um problema em um médico, com sintomas de um médico, ele te dá uma direção, você vai para o outro médico, os mesmos sintomas, é outra direção, e a doença é a mesma. Eu não consigo entender. Como? Os dois têm uma convicção da doença, já está diagnosticada a doença, mas trata de um jeito, trata de outro jeito. Eu não consigo entender. Há uma divisão. E nós não temos que ficar tomando partido. Nós temos que batalhar espiritualmente, porque se houvesse um consenso, se não houvesse essa hoste espiritual de maldade sobre a vida de pessoas, a nossa luta não é contra a pessoa, mas é contra essa hoste, essa hostilidade que existe do mal. É aqui que a gente tem que batalhar. Nós fazemos de tudo, sim. Eu fui visitar algumas pessoas não estavam sendo medicadas, ou não estão tomando remédio. Só remédio para o sintoma. Dor de cabeça, uma febre, vai controlando. Eu falei, mas como? Como isso é possível? Você estou com essa doença tal. Mas não está tratando a causa. Não está tratando a causa. Como que você quer melhorar? Como o médico quer que você melhore, se ele não está tratando aquilo que você está tendo, que está gerando todos os sintomas? Eu não consigo entender. Eu sou médico, eu só sou uma pessoa que pensa um pouquinho. Não consigo entender. E sabe qual é a minha orientação? Procure uma segunda opinião. Procure uma terceira opinião. E antes de procurar essa segunda e terceira opinião, ore a Deus para que o Senhor direcione uma pessoa, que seja uma pessoa usada por Ele. Isso é a realidade, gente. Essa é a realidade. Você quer que eu fale algo que tira você da realidade da batalha? Não vou falar. Essa é a nossa batalha. Nós temos que fazer tudo que nós temos que fazer. Então, as pessoas, muitas vezes, acomodadas diante de situações. Meu irmão, segunda, terceira, quarta opinião é importante. Dentro dessa situação que nós vivemos, verdades absolutas não existem. Não existem. Mas eu sei que existe uma verdade absoluta e ela é espiritual. E essa verdade absoluta se chama Jesus. Essa verdade absoluta se chama Jesus. E o apóstolo João diz que um belo dia, há milhares de anos atrás, o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Há milhares de anos atrás, o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio e transformou a história deste mundo. Se esse Verbo que se fez carne transformou a história desse mundo, continua e sempre continuará a transformar a história do mundo em que nós vivemos. Isso é absoluto, o resto é especulação. Fazemos sim de tudo, lutamos, não ficamos acomodados.
Muita gente acomodada. Como diz aquele cantor do secular, né? Sentado no seu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Muitas pessoas assim. Fora da realidade da batalha. Meu irmão, levanta desse sofá. Se apruma. Ore a Deus. Jejue. Engula a palavra de Deus. Sacode essa poeira aí. Coloca uma roupa bonita. Ai, mas pastor, está doendo, está difícil, está complicado. Vai correr atrás de segunda, terceira opinião. Se movimenta. Não fica parado não, se movimenta. Espiritualmente, principalmente. Eu saí da situação aí de Covid. E a primeira coisa que eu fiz foi falar, me coloca aí nessa lista de oração aí que eu vou orar. Pode colocar meu nome aí. Já peguei um horário que é um horário horário bom. Tem horário de madrugada. Falei, não, vou estar firme aí. Sabe por quê, gente? Porque é aí que nós vencemos as batalhas. E eu tenho tanto para poder falar para vocês, porém, nosso tempo já avançou. E eu só vou querer falar um pouquinho mais da armadura. Essa armadura é uma armadura completa. Essa armadura, ela tem, um cinturão chamado cinturão da verdade. Cingir os nossos lombos com esse cinturão da verdade. Tem uma couraça de justiça. Couraça de justiça. Tem as sandálias. Nós calçamos as sandálias com a preparação do evangelho da paz. Mesmo no meio da luta, nós não deixamos de evangelizar. Nós não deixamos de falar do amor de Deus para outras pessoas. Sabe por quê? Porque é espiritual. Nós não podemos perder o foco. Fala a respeito do capacete da salvação, da espada do Espírito, mas fala a respeito de um escudo poderoso. E esse escudo é o escudo da fé. A palavra nos diz que, quando nós empunhamos esse escudo da fé, os dados inflamados do maligno, eles são desviados. Eles são desviados. É o momento de nós empunharmos esse escudo da fé. Nos revestimos desta armadura para encarar a realidade da batalha que nós vivemos. E essa armadura é uma armadura espiritual. É o momento de compreendermos espiritualmente a vida. Compreendermos espiritualmente a vida. É o momento de deixarmos a racionalidade humana. É o momento de mergulharmos nesse reino espiritual, orando em todo tempo e suplicando no Espírito. Suplicando no Espírito. Orando todo tempo e suplicando no Espírito. Meu irmão, se assim for a nossa atitude, nós vamos vencer essa guerra. Nós já vencemos essa guerra. Somos mais do que vencedores. Porém, virão outras lutas, talvez maiores, e talvez no espaço de tempo menor. Mas nós estaremos preparados, sabe por quê? Porque nós não viveremos segundo a racionalidade humana, segundo os fatos que vão surgir no nosso meio, mas nós vivemos no reino espiritual, e é nesse reino espiritual que nós travamos a nossa luta. E eu te convido a fazer parte deste exército. Não do exército que protesta, do exército político, do exército social, não do exército filosófico. Eu te convido a fazer parte de um exército celestial. Um exército muito bem armado, porque Deus nos dá essa armadura. Te convido, homem e mulher, a fazer parte de um exército para lutar nessa região celestial. E é isso que eu vim dizer para cada um aqui nesta manhã, para cada um aqui nesta noite,
Eu quero dizer que você faz parte deste exército. Com quem você está lutando? Ou melhor, contra quem você está lutando? Está lutando contra pessoa, contra gente? Está lutando errado. Está lutando errado. A nossa luta, ela é espiritual. É contra esse reino maligno organizado. Por isso nós estamos nos organizando muito melhor. E essa guerra nós vamos levar para o reino, para o campo espiritual. E é neste lugar que a palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que a paz de Deus esteja na sua casa. É um momento de você se levantar desse sofá. Se levante agora desse sofá. Fique de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos interceder pela sua casa, pela sua vida. Ah, pastor, mas eu estou com tanta dor no meu corpo. Ah, pastor, está tão difícil. Se coloque de pé mesmo assim. Se esforce, lute. Feche os seus olhos neste momento. Erga as suas mãos. Assim é um soldado de Cristo. Se arme, meu irmão. Cingindo o seu lombo com a verdade, vista a couraça da justiça, o capacete da salvação, faça a sua célula, o evangelho da paz está contigo, empunha essa espada do Espírito, mas tenha nesta mão um escudo chamado escudo da fé. Aqueles que têm o escudo da fé, eles avançam, porque eles se protegem na fé aplicada na palavra de Deus. Se aprume, erga o seu queixo. Profetas, é o momento de levantar o dedo em riste e começar a profetizar. Pastores, é o momento de nos levantarmos sem medo e começarmos a pastorear. Evangelistas, é o momento de sermos mais ousados nesse evangelho da paz. Mestres, é o momento de ensinarmos mais a palavra de Deus que tão desvirtuada está. Apóstolos, é o momento de avançar com a igreja sobre a face dessa terra. É o momento de avançarmos. A igreja, ela avança sempre, mas avança principalmente quando o caos é instaurado no mundo, porque para esse caos existe um remédio, existe uma solução, e é a palavra de Deus, a qual está dentro do meu e do seu coração. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos, se coloque aí de pé na sua casa. Nós vamos orar por você. A igreja, ela não vai se abater. O povo de Deus não vai esmurecer. Nós não vamos abaixar a guarda. Não vamos ficar aquém da realidade da batalha. Porém, nós vamos assumir o nosso papel nessa terra, guerreando nesse reino espiritual, no qual a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua casa a vitória divina, aquilo que vem de Deus sobre a sua vida. Nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a injustiça desse mundo, nós repreendemos essa hostilidade maligna, nós repreendemos esse reino do mal. Nós repreendemos no nome de Jesus. Nós declaramos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Nós declaramos sobre a sua vida este evangelho que muda famílias, muda corações, muda sentenças. Nós declaramos sobre a sua casa um novo tempo, um tempo de se levantar. Neste momento o Senhor gera em você força,
vitalidade. Ele dá força às suas pernas, aos seus braços, restitui o seu físico, restitui a sua alma, os seus sentimentos, e derrama sobre o seu espírito de uma unção poderosa, que vai fazer com que você avance, com que a igreja avance, que esse reino espiritual seja reconquistado no nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, e eu declaro a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, reinando em sua vida, reinando em sua casa, no nome do Senhor Jesus.